vai a Faraó. Observamos também em Josué capítulo 1, no versículo 2, quando Deus pretende levantar um novo líder para o seu povo. E Deus vai a Josué e Deus diz o seguinte: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Respondeu o Senhor a Josué, capítulo de número 17, versículo 10 e versículo 13. Diz: levanta-te, porque estás assim prostrado com o rosto em terra. Levanta-te significa que deve erguer-se diante de Deus. Josué estava triste. Josué estava pensando: Deus nos escolheu, Deus disse que nos daria a terra, que nós seríamos vencedores, e nós perdemos esta guerra. E o que é que nós vamos fazer? Prostrou-se diante de Deus para orar, para clamar, para pedir orientação, para saber o que foi que estava errado, o que é que está errado. E Deus olha para ele e diz: levanta-te, porque estás assim prostrado com o rosto em terra. Levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos pela manhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Anátema ao meio de ti, Israel. Não poderá suster-se diante dos teus inimigos, e tu não poderá vencê-los, não poderá ganhar esta guerra. E nós aqui estamos numa guerra que não é uma guerra física, é uma guerra espiritual. E se você, mulher, continuar prostrada, continuar deitada, continuar de joelho, continuar sentada, nós não venceremos esta guerra. E nós precisamos vencê-la. Nós temos muitos para ganhar na cidade crescer. Portanto, levanta, enquanto não tirares do nosso meio, o anátema, Deus não poderá agir no nosso meio, assim como não agiu com Israel, enquanto o anátema não foi tirado daquele meio. Em Josué, capítulo de número 8, e no versículo de número 1, está escrito: então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te, ergue-te, coloca-te em pé, vem, porque eu quero fazer milagre no meio de você. E continuando, ele diz: levanta-te e sobe, Ai. Olha, que te entregarei na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, a cidade, a sua terra. Deus está pronto a nos dar vitória, a dar vitória às mulheres, a dar vitória aos jovens, a dar vitória aos homens, mas quando nós nos colocarmos na posição que Deus quer que nós nos coloquemos diante dele. Em Josué, capítulo 4, versículos 14, então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera na tua mão. Porventura, o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após dele. Deus está sempre com um clamor do seu povo para levantar, para ficar de pé, para que esteja em posição de guerra. Portanto, mulheres, nesta noite, o que Deus tem para falar para nós, o que o Espírito de Deus está dizendo para nós nesta noite, é para que nós nos coloquemos em pé, para que todas as mulheres possam estar se levantando, para que Deus possa operar através da vida de cada uma delas. Mateus, capítulo de número 2, versículo de número 3, a palavra diz: e havendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho. E o anjo disse: levanta-te, toma o menino, a sua mãe, foge para o Egito, e ali fica até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Quando
Deus quer que a gente seja livre das investidas malignas. Ele nos mostra a posição que nós temos que estar diante dele. A posição é em pé. Levanta, porque Deus quer agir na sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 9, versículo 6. A palavra diz: ora, para que sabais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Posição de vitória. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Lucas capítulo 7, versículos 14. Então, chegando-se, tocou no esquife. Vinha uma grande multidão, todos choravam. Uma mãe desalentada, uma mãe que tinha perdido o seu único filho, mas encontrou-se com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o autor da vida, aquele que pode dar a vida a todos. E quando o encontrou, Jesus parou e levar aquele povo. E quando Jesus parou aquela multidão, ele disse o seguinte: a ti te digo, levanta-te. A ti te digo, levanta-te. E o menino sentou na chão, levantou-se e foi com sua mãe. Lá em Lucas 7,14, você vai encontrar essa história. Jesus vai para aquele moço, manda ele levantar. E em uma certa ocasião, Jesus estava diante de uma menina que também estava morta. Tinha 12 anos. O pai procurou Jesus Cristo. E quando chegou lá na casa, Jesus disse: não chores mais. Muita gente chorava. Estava ali também aquelas mulheres que ganhavam para chorar nos enterros. Elas tinham salário para estarem chorando. E quando alguém chora do seu lado, você sente o desejo também de chorar. E por isso eles pagavam, os judeus pagavam as mulheres para nos enterros estarem chorando. E quando Jesus chegou, Jesus disse: olha, não chore mais. Pode parar, porque a menina não está morta. Ela está viva. Aí deram risada de Jesus Cristo. E Jesus, então, tomando ela pela mão, Jesus virou para ela e disse: menina, levanta-te. Lucas capítulo 8, versículo 54. E em Lucas 17,19 disse Jesus: levanta-te, a tua fé te salvou. Disse para aquela mulher. Portanto, primeira coisa, que as mulheres que são valentes, as mulheres que são chamadas por Deus, devem ouvir o chamado de Deus, devem ouvir a ordem de Deus. E a ordem de Deus é levantar-se, é prostrar, não é prostrar, mas é ficar de pé. Segundo lugar, obedece, as mulheres valentes, elas obedecem a ordem de Deus. Obedecem a ordem de Deus. Resplandecem. Elas são resplandecentes. Carta do apóstolo São Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 5 e versículos 8 e 17, ele diz: pois outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade e justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor, e não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes